Bom, pessoal, então a gente está agora começando a gravar o nosso encontro, a gente está na 12ª semana, e o professor havia comentado que a nossa prova vai ser realizada na próxima semana. Tá? A prova, ela tem algumas questões de múltipla escolha para serem respondidas, certo? E a gente vai trabalhar alguns dos conteúdos que a gente viu agora no primeiro bimestre, não todos, né? Hoje, na revisão, a gente vai deixar claro quais são os conteúdos que vão cair. A gente precisou fazer essa revisão porque foi um primeiro bimestre bem produtivo. A gente teve muitas aulas, né? E é interessante a gente tentar juntar tudo. Não que a revisão é suficiente para a gente estudar para a prova, né? É importante a gente revisar aquilo que é mais relevante. Acho que isso é importante, né? E é o que nós vamos fazer. Eu vou, então, agora colocar os slides para serem apresentados. E é aquela situação que a gente já conhece, né? Em caso de dúvida, você pode perguntar para o professor, para que nada fique realmente fora do nosso campo aí de entendimento, né? Bom, a gente vai iniciar, então, a zoologia de vertebrados pela primeira aula que a gente conversou, né? Durante a primeira aula, a gente fez a definição da disciplina e a gente também comentou um pouco sobre as principais vertentes que a gente tem na zoologia para entender um pouco a vida, como funciona a história da vida, né? De todas as correntes, de todas as definições que a gente tem para estudar a evolução, duas são talvez as mais relevantes. A gente está falando, por exemplo, do primeiro, o lamarckismo, e depois a gente estudou o darwinismo. Né? O lamarckismo, ela foi uma das primeiras teorias sobre evolução que surgiram, e ela é uma teoria que tem dois preceitos importantes. Né? O que essas teorias de evolução tentam fazer em primeiro lugar? Elas tentam responder um pouco à história da vida na Terra, né? Entender um pouquinho a relação dos seres vivos. E o lamarckismo, ele estipula que o meio ambiente, ele é o grande determinante das nossas características. Nós sofremos influência todos os dias do meio ambiente e, mais importante que isso, tudo aquilo que a gente adquire, evolui, regride graças à natureza, a gente passa para os nossos descendentes. Né? Então, existem duas ideias fundamentais, como a gente tem no slide. Primeiro, a ideia do uso e do desuso. O nosso corpo, ele se modifica dependendo dos estímulos, dependendo daquilo que a natureza oferece. Tá? E o segundo preceito é que tudo aquilo que você constrói durante a vida, você passa para os seus filhos. Né? Isso se chama transmissão dos caracteres adquiridos. A gente tem aqui nesse slide uma figura que mostra, por exemplo, a justificativa, segundo Lamarck, de que por que o pescoço das girafas é longo. Lamarck acreditava que esses animais, para alcançar as folhas altas, eles precisavam fazer um esforço com o seu pescoço. Né? E isso acabava sendo responsável por aumentar, esticar o pescoço. E a girafa mãe, que tem um pescoço esticado, vai passar para o seu filho essa característica. Então, por transmissão de caracteres adquiridos, a filhinha girafa nasce com pescoção. Tá? A gente sabe que hoje só... Pessoal, por favor, só não se esqueçam de colocar no mudo, por gentileza, para a gente poder... Para mim está fazendo bastante eco aqui, né? Obrigado, pessoal. Essa teoria aqui, ela foi descartada, porque a gente sabe hoje, graças ao estudo da genética, que a gente tem o DNA, que é responsável pela transmissão de características, né? E o nosso corpo, ele não é tão influenciado assim pelo nosso ambiente. De fato, o meio ambiente pode influenciar o nosso organismo, né? Mas não com essa plasticidade, né? Eu poder aumentar, diminuir o tamanho de estruturas graças às ações que eu faço, né? São muito raros os casos que eu consigo isso. Por exemplo, eu consigo criar massa muscular se eu treino, né? Mas as fibras musculares, elas são um caso à parte. Elas são, na verdade, a grande exceção que nós temos. O nosso corpo, ele não é voltado para poder se transformar nessa forma. Né? Então, o lamarckismo, ele é uma ideia que foi descartada. Tá? A gente tem aqui, no próximo slide, uma segunda grande teoria, já não é mais teoria, já passou a ser lei, porque ela já foi provada muitas vezes. É a evolução pela seleção natural. A gente chama de darwinismo, né? Ele acaba sendo um sinônimo, mas a gente conhece principalmente por seleção natural mesmo. Né? O que essa ideia de evolução natural ela preconiza? Né? Bom, você no planeta
tem alimentos e você tem espaço, você tem recursos que são limitados. Você tem um grande número de indivíduos para sobreviver. Os indivíduos, eles estão perpetuamente disputando espaço, disputando alimento. Né? Como não é uma oferta abundante para todos, a gente está numa espécie de disputa eterna. Né? Somente aqueles organismos que são mais adaptados para um determinado cenário são aqueles indivíduos que vão conseguir espalhar mais descendentes ao longo do tempo. O que a gente quer dizer com isso? Todos os indivíduos de uma espécie, eles variam. Todos nós, por exemplo, somos Homo sapiens, né? Nós somos todos da mesma espécie. Mas você pode observar só pela nossa aula aqui, só pela nossa foto, que a gente varia características. Então, nós temos pessoas com aptidões diferentes, com características físicas diferentes, certo? E cada um de nós, num determinado cenário, seja talvez um indivíduo mais apto, um indivíduo mais competente para conseguir sobreviver naquele lugar, né? Talvez um de nós, por exemplo, tenha características que tornem ele mais adaptado num ambiente quente, num ambiente estressante, né? Num ambiente que você precisa de um esforço físico maior. Se você tem um indivíduo mais adaptado ao meio ambiente, ele consegue sobreviver por mais tempo para espalhar seus descendentes. Né? Aqueles que estão mais adaptados acabam realmente sobrevivendo a longo prazo. Né? Isso é evolução pela seleção natural. Né? Se você hoje tem, por exemplo, um gato, um cachorro com essas características específicas, é porque esse cão moderno, ele foi o fruto da seleção natural de séculos atrás, de milênios atrás. Né? Então, os cães, há milhões de anos atrás, eles eram encontrados numa variedade maior do que a gente tem hoje. Mas os mais aptos apenas sobreviveram. Né? Isso não é algo fixo. A gente está constantemente passando por eventos de seleção natural. Não é o tipo de coisa que você consegue perceber. Não é uma seleção que acontece do dia para a noite, por exemplo. Né? Isso é algo a longo prazo. Por isso que a gente não pode observar a seleção natural acontecendo. É um evento realmente que o escopo dele é muito maior do que a vida do ser humano. Né? Nem mesmo George, aquele jabuti, por exemplo, que o Darwin conheceu quando foi para a Ilha de Galápagos, que ainda está vivo, né? O bicho tem mais de um século de vida. Nem George, por exemplo, consegue ver a seleção natural. Né? É uma marcha muito mais lenta, muito mais demorada. Né? Mas, ainda assim, os biólogos, ao longo da história, provaram que a seleção natural não é uma suposição. De fato, é algo confirmado. E é o que a gente pode todo dia verificar ao nosso redor. Tá? Bom, isso foi basicamente o resumo que a gente teve na nossa primeira aula. Né? Professor, vai que alguma coisa dessa primeira aula? Vai, é o que eu acabei de conversar. Né? Eu vou dar para você uma questão ou duas para você interpretar um pouco, né, as características do lamarckismo, do darwinismo, e você, por exemplo, vai ter que analisar se o que eu falo é bobagem ou se o que eu estou falando é verdadeiro. Né? Você vai ter que discernir isso baseado nessas duas ideias, nas grandes correntes da biologia. Tá? E aí, a gente passou para a nossa aula número 2. Nossa aula número 2 é uma aula que já começa a tratar mais objetivamente o conteúdo da zoologia de vertebrados. O que a gente conversou? A gente conversou sobre conceitos morfológicos, ou seja, parâmetros para a gente analisar um pouquinho comparação entre os seres vivos. O primeiro biólogo que surgiu foi Aristóteles. Aristóteles ele concluiu que a comparação é algo fundamental para você estudar a vida, seja de animais, seja de plantas. É o que a gente está fazendo, comparando os seres vivos. Tá? O primeiro conceito morfológico que a gente conversou foi a similaridade. O que é similaridade? É o que eu acabei de falar. Comparar seres vivos. A gente pode comparar os seres vivos para quê, professor? Para entender a relação que eles têm na árvore da vida. Será que a gente está falando de animais que são próximos evolutivamente? Ou será que a gente está falando de animais que são distantes? Né? Essas características talvez ajudem a gente a entender um pouco isso. Os primeiros parâmetros que a gente tem da similaridade é a homologia e a analogia. Tá? A homologia é quando você tem dois animais com características parecidas, porque os dois animais têm um ancestral em comum. Ou seja, esses dois animais, eles têm um parente próximo. Eles têm uma origem embrionária
similar. Se você, por exemplo, imagina a vida, a história da vida, sendo um quebra-cabeça, pensa na tua mesa com um grande quebra-cabeça. Aqueles quebra-cabeças de 5.000 peças, por exemplo. Né? Cada região da imagem que o quebra-cabeça forma é um trecho da vida. Né? Animais homólogos, com estruturas homólogas, são aqueles animais que estão muito próximos dessa figura do quebra-cabeça. São pecinhas que estão ou encaixadas uma na outra, ou são pecinhas meio próximas. Né? Para você saber se duas características que eu estou comparando são homólogas ou não, eu preciso conhecer um pouquinho sobre os grupos de seres vivos. Né? Geralmente são animais que têm um parentesco ou têm uma origem próxima. Né? Por exemplo, um exemplo concreto que eu dou aqui. Os vertebrados, quando eu os comparo entre si, eu posso dizer que eles têm partes homólogas. Né? Se eu penso, por exemplo, num anfíbio e um réptil, eles têm milhões de anos separados. Mas poucos milhões de anos, a gente vê que a história da vida é muito grande. Milhões de anos é pouca coisa. Né? Então, na verdade, o anfíbio e o réptil são parentes, se você pensa do ponto de vista evolutivo. A mão de um anfíbio é, portanto, homóloga com a mão de um réptil. O outro conceito que eu tenho para falar é a analogia. Analogia, eu também estou comparando peças que são parecidas entre os seres vivos. Porém, aqui, essas peças elas não são parecidas porque os animais são parentes. São peças parecidas porque a natureza ela achou a mesma solução para um problema parecido. São animais que são distantes na escala da vida. Se eu comparo, por exemplo, um animal invertebrado, como, por exemplo, um crustáceo, com um cachorro, os dois têm mãos. Mas se eu traço uma linha no aparecimento do cachorro, no aparecimento do crustáceo, eu vou ver que existem muitos e muitos e muitos milhões de anos separando eles. A gente já está falando de uma relação de animais que não tem um parentesco muito próximo. De acordo com Darwin, não tem um descendente em comum. Não tem um parente, em outras palavras. Né? Isso é analogia e homologia. Para a gente fixar melhor esse conceito, vamos ver aqui algumas imagens. Né? Olha, primeiro eu tenho a imagem aqui de um vertebrado antigo. Eu estou chamando ele de ancestral comum. Né? Se eu comparo esse animal antigo aqui, né? Esse marsupial, por exemplo, pré-histórico, se eu comparo ele com o morcego, com o golfinho ou com o equino, eu percebo que eu tenho algumas homologias aqui. Né? As pernas do morcego, com as nadadeiras do golfinho, com as pernas do equino, as pernas desse marsupial são todos homólogos. Eles podem nem não ser muito parecidos, né? Mas ainda assim, eles são parentes próximos. Eles têm um parentesco em comum. Então, se eu falo para vocês assim, ó, a asa do morcego é homólogo à mão de um cavalo, eu estou falando uma informação correta. Porque o cavalo e o morcego têm um parente em comum, que é esse mamífero pré-histórico. Ok? Um exemplo de analogia que a gente tem é o da imagem desse slide. Eu tenho aqui 3 asas. Eu tenho a asa de um pterodátilo, eu tenho a asa e eu tenho a asa de algum outro animal pré-histórico. Se eu falo para vocês que o morcego e o pterodátilo, eles são homólogos, eu até posso concordar que sim. Agora, se eu pego, por exemplo, a asa do morcego e comparo com um inseto, aí eu falo que eles realmente são análogos, né? Porque um morcego comparado a um inseto, tem uma distância muito grande um do outro. Né? Uma dica que eu posso dar para vocês, a gente vai ter estruturas análogas quando eu comparo, por exemplo, um vertebrado e um invertebrado. Ok? Geralmente é dessa forma que a gente vai trabalhar. Na prova, vai ter uma questão, 2, que eu vou pedir para você marcar. Eu vou dar, por exemplo, várias comparações. Cada alternativa, eu estou dando uma comparação diferente. E eu vou pedir para você marcar qual delas é uma homologia ou qual delas, das 5 opções, é uma analogia, certo? Então, lembre-se dessa dica que o professor está dando. Tá? O outro conceito que a gente trabalhou na aula número 2 foi o conceito de segmentação. Segmentação é uma propriedade que a gente encontra em alguns tipos de seres vivos. Tá? Quando você tem, por exemplo, um ser vivo, no período embrionário, você percebe que ele precisa formar muitas estruturas, do zero.
Né? Pensa, por exemplo, um vertebrado, um peixe ou um anfíbio. Em um período de algumas semanas, ele tem que criar todas as estruturas, todos os órgãos, esqueleto, enfim, peças que vão compor o animal jovem. Né? Vocês já repararam que os vertebrados, eles têm algumas estruturas que vêm na forma de subunidades. O que eu quero dizer com isso? Não são estruturas que aparecem do nada inteiras. São estruturas que são formadas por pedacinhos. A gente está falando da coluna vertebral formada pelas vértebras, são vários bloquinhos de ossos que formam a coluna. A gente está falando dos ossos que compõem o nosso esqueleto. A gente está falando dos ossos que compõem a mão, os nossos pés, os nossos dentes, no caso dos mamíferos. Né? Então, você repare que muitas das nossas estruturas, elas são formadas por subunidades, e não uma peça fechada, uma peça inteira. A subunidade é uma forma inteligente, a segmentação, é uma forma inteligente que o nosso corpo fez para poder construir algo bastante complexo a partir de porções menores. A gente não precisa de um grande número de genes para que a gente possa formar coluna vertebral. Por quê? Eu posso, com poucos genes, fatiar um órgão que é bem complexo, formar ele através de subunidades. Assim, eu consigo formar uma coluna que é bem complexa. Né? Você pensa, por exemplo, naqueles brinquedos, os joguinhos de montar que a gente tem, um bloquinho de montar que no Lego, por exemplo, né? Eu posso, com alguns bloquinhos, formar figuras bem diferentes ao longo do tempo. Hoje eu monto um carro, amanhã eu monto uma casa, depois eu monto um avião, enfim, sempre com as mesmas pecinhas. Então, eu vou formar uma figura complexa, geométrica complexa, de funcionamento complexo, mas a partir de peças pequenas. É o que a gente está vendo nesse slide aqui, né? Então, eu tenho aqui, ó, mãos de diferentes vertebrados, eu tenho as suas vértebras, eu tenho aqui alguns dos dentes que a gente tem, né? Eu tenho alguns dos dedos que nós temos. Perceba que essas estruturas são bem complexas, mas elas são complexas porque a gente fatiou. A gente facilitou os genes, né? Não a gente. Os genes facilitaram o trabalho para o embrião. Formar algo complexo a partir de peças menores. Tá? E aí, a gente conclui a nossa aula número 2. A gente falou bastante coisa, mas o que realmente tinha de relevante foi isso. A gente daí passa para a aula número 3. Né? Na aula número 3, a gente estuda um pouco a história dos nossos vertebrados. Né? Os vertebrados são aqueles animais que são formados por segmentos. São as vértebras. Né? E a gente define um pouco, primeiro, as características gerais dos vertebrados, e segundo, a história, a suposição, a hipótese que formula o aparecimento dos vertebrados. Né? Existem duas estruturas em particular que são fundamentais para a vida dos vertebrados. Primeiro, a coluna vertebral. A coluna vertebral é uma série de blocos, como a gente acabou de falar, blocos ósseos, que formam o eixo de sustentação dos vertebrados. A gente, por exemplo, sabe que os cordados são aqueles animais que têm aquele bastão cartilaginoso como sustentação, a notocorda. Bom, os vertebrados vieram a partir dos cordados. E a gente conseguiu criar um eixo ósseo formado de vários segmentos para dar locomoção e para dar sustentação para a gente. É o caso desse cachorro da foto, por exemplo, né? Que a gente tem, por exemplo, vários bloquinhos que vão ali do pescoço do animal até a cauda, formando esse eixo, né, que vai servir para a nossa locomoção. Além da coluna vertebral, a gente tem o crânio, essa cabeça. O crânio é uma região muito importante para os vertebrados, primeiro, porque ele protege o cérebro e protege os órgãos dos sentidos. Visão, olfato, alimentação e a própria coordenação motora, através do cérebro, eles controlam o que a gente tem de mais importante. Você, por exemplo, pode ter o coração funcionando, você pode ter os seus órgãos vitais funcionando, mas se o cérebro ele foi comprometido, a pessoa ela já não vive mais. É uma morte cerebral. Né? E é isso basicamente que acontece quando uma pessoa ela danifica o crânio, danifica o cérebro. Isso mostra que para os vertebrados, a cabeça, o crânio em particular,
tem um papel muito importante. Se a gente vê aqui o crânio desse animal, desse cachorro, a gente percebe aqui, primeiro, que ele tem a caixa craniana, protegendo o encéfalo, muito importante. Ele tem aqui a região aqui, a órbita do globo ocular, vai proteger a visão para esse animal. A gente tem aqui o osso, o pavilhão nasal, que vai proteger os receptores, para que o animal consiga cheirar, consiga caçar e até mesmo se defender. A gente vai ter aqui a mandíbula, que está ligada ao crânio, e que apresenta a dentição, para ele conseguir ter uma dentição, uma dieta específica para a espécie dele, né? E a gente também vai ter aqui o forame, que vai fazer o canal auricular, para a gente escutar. Os mamíferos são fundamentais para escutar. Né? A gente percebe, então, que na prática, o crânio é fundamental para a nossa sobrevivência. Coluna vertebral e o crânio. Ok? Além disso, na aula número 3, a gente conversou um pouco sobre a história dos vertebrados. A história dos vertebrados é uma história que ela leva ela leva menos de 500 bilhão de anos, mas é uma história já muito antiga. Temos aproximadamente 400 milhões de anos, algo que, assim, é absurdo. Né? Nós somos um dos últimos convidados a chegar na festa da vida, na origem da vida. Mas ainda assim, a gente está aqui já há bastante tempo na Terra. Tá? E existem algumas origens, algumas provas, alguns conceitos que mostram que os vertebrados eles se originaram no fundo dos mares. Tá? A gente começou de uma forma bastante diferente daquilo que a gente tem hoje. Nós temos a origem dos vertebrados preconizada em 3 fases. Primeiro, aqui embaixo, a gente tem uma vida em que os pré-vertebrados eles se apresentavam de vida fixa. A gente era um animal que não tinha esqueleto, a gente não tinha ainda coluna vertebral, a gente também não tinha crânio. Né? Nós éramos animais que se alimentavam por partículas em suspensão, quase um modo de vida vegetativo. Né? Nós temos hoje um grande representante dessa fase da vida, que é o anfioxo. Né? O anfioxo é um animal que fica com metade do corpo dele enterrado, soterrado, no fundo dos mares, no extrato arenoso do mar, né? E fica se alimentando passivamente de fitoplâncton. Muitos milhões de anos passando-se, seleção natural atuando, né? Então, animais foram dando origem a novas espécies, o fenômeno da especiação que a gente estudou nas últimas semanas foi acontecendo, né? E nós temos aqui na história da vida na Terra um animal que já é um vertebrado. Um animal que ele tem uma alimentação um pouco mais ativa. É um animal, por exemplo, que é móvel. É um animal que consegue uma aspiração, ele tem uma bomba faríngea que vai succionar o alimento. Não é apenas uma filtração passiva, ele consegue aspirar esse conteúdo. Né? E já é o início de um animal que consegue comer formas pequenininhas de vida. São animais que não têm mandíbula ainda. Então ele não consegue mastigar, ele consegue succionar. Tá? Muitos milhões de anos vão se passando, né? E a gente daí já tem uma forma mais definida de vertebrado. Os animais chamados de gnatostomatos. Ou seja, os animais, aqui já claramente um vertebrado, né? Animais que têm mandíbula. A gente pode ver esse peixe aqui, já até podemos chamá-lo de peixe, né? Olha só, o animal que ele, por ter mandíbula, ele consegue a apreensão de animais grandes, animais suficientes para fazer ele ter massa muscular, poder predar, poder conquistar novos espaços. Né? A gente já pode chamar de vertebrados a partir da segunda fase. As peixes, a gente já podia chamar também a partir da segunda fase. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os peixes. Bom, a história dos vertebrados mostra que daqui, de uma fase fixa, vegetativa, até essa fase móvel, peixe, a gente conquistou os mares e, mais do que isso, a gente passou dos mares para a terra. Em vista disso, nós temos esse slide que mostra o resultado moderno dos vertebrados. Aqui nós temos o que nós chamamos de classificação básica dos vertebrados. Nós temos, então, na linha sucessiva histórica, né, peixes, seguidos de anfíbios. Por sua vez, temos os répteis. Em seguida, aves. E, finalmente, logo atrás das aves, os mamíferos.
né? Então, a gente tem aqui esses 5 táxons, esses 5 grupos. Cada um desses grupos aqui apresenta características bastante diferentes entre eles, né? E desses 5 grupos, nós já estudamos 2. 2 deles vão cair na prova. Os outros 3, répteis, aves e mamíferos, eles serão um tema para o nosso segundo bimestre. Tá? Bom, eu queria saber, pessoal, baseado nisso, nessa parte até o momento da aula, se alguém tem alguma dúvida, se alguém ficou algo não muito compreendido, gostaria que o professor explicasse. Por favor, fique à vontade. Não, por mim tá tranquilo, professor. Beleza, Jonathan. Alguém tem alguma pergunta até o momento, pessoal? Para mim tá tranquilo também, professor. Beleza, tá. Beleza, obrigado, pessoal. Então, em caso de alguém ter dúvida, falem, avise o professor, tá? O professor reparou aqui que a gente está com a aula quase cheia aqui, né, pessoal? Agradeço a colaboração de vocês, é importante estar todo mundo aqui, tá bom? Isso é importante para a nossa prova, né? Professor, vai querer alguma coisa da aula 3? Vai querer uma coisa da aula 3, né? Eu não quero que vocês decorem o slide 10 em particular, mas é importante vocês entenderem os passos gerais desse slide 10. Só um minutinho, o senhor vai espirrar. Obrigado. Né? Olha só, esse slide aqui, em linhas gerais, talvez tenha alguma coisa na prova. Tá? Então, olha a dica de ouro que o professor está dando. Hein? Bom, a gente então falou agora um pouco sobre a história dos vertebrados, e a gente viu aqui, agora há pouco, que nós temos 5 grupos principais de vertebrados. Tá? Para o nosso bimestre aqui, o primeiro bimestre, e para a prova, nós estudamos sobre os 2 principais grupos de vertebrados aqui, né, no início da vida, os peixes e os anfíbios. Vamos primeiro começar estudando os peixes. Tá? Bom, quando a gente fala em peixe, isso é uma definição que ela é muito abrangente. Não existe uma frase que pode definir perfeitamente o que é um peixe. A gente precisa entender que o peixe, ele é um grupo de vertebrados que é bastante amplo. Né? E é um grupo de vertebrados que não é só um período histórico pequenininho. Não, é um período muito abrangente. Quase tudo que existe de vertebrado é um peixe. A gente pode falar assim. Né? O professor já chegou a mostrar, por exemplo, em dendrogramas nas aulas anteriores, que 90% do que existe de vertebrados são peixes. Então, a gente precisou até de mais de uma aula para entender melhor o que é esse grupo de animais. Tá? Isso não quer dizer que a gente não saiba defini-los. Nesse slide aqui, a gente pode entender muito bem o que é um peixe. Tá? Primeiro, um peixe, ele é um vertebrado que tem nadadeiras. Isso é característico desses animais. A gente até viu que existem nadadeiras de formato diferente. Tá? Segunda informação, ele é um animal que não é um tetrápode. O que a gente quer dizer com isso? Ele não tem duas mãos e 2 pernas, os 4 membros clássicos que a gente está habituado a ver em vertebrados. Quando a gente fala, por exemplo, de peixes, a gente está falando de um animal que tem, no geral, mais do que 4 membros. É isso que a gente quer dizer quando nós nos referimos ao peixe ser um animal não tetrápode. Né? Ele é um animal que tem escamas. Né? Escamas são estruturas proteicas, principalmente, que foram originadas de um ancestral em comum que tinha uma espécie de armadura na sua pele. Né? E os peixes acabaram herdando isso desse grupo. Né? E, finalmente, como o professor já citou, esses animais ocupam todos os nichos aquáticos do planeta. Seja regiões árticas, seja lagos tropicais, a gente tem qualquer corpo d'água a presença desses animais, desses vertebrados. Né? E não deveria ser diferente. O grupo dos peixes é um grupo, de fato, bastante variado. Os animais que conquistam a Terra, eles foram originados de um grupo em particular que a gente vai ver daqui a pouco, né? Dos sarcoperígeos, um grupo pequeno, mas que é responsável pela derivação aqui para a Terra. Né? Bom, a gente não pode falar que os peixes, eles são uma classe. Muito pelo contrário. Existem 5 classes de peixes. E a aula anterior, a aula da história dos vertebrados, ela facilita um pouco a compreensão de quem são os peixes. Né? Primeiro, a gente tem a classe Myxine, primeira classe que surgiu. A gente está falando aqui de um peixe, um animal que não tem o esqueleto,
um animal que também não tem crânio, né? É um animal, por exemplo, que não consegue ter, com a mandíbula, mastigar a sua presa, né? Foi o que a gente acabou de falar ali naquela escala histórica da origem dos vertebrados. A gente tem aqui o peixe-bruxa, a feiticeira, né, como um dos principais representantes. Esse animal aqui é um animal hermafrodita, né, e que apresenta todas as características que eu falei. Então, ele apresenta, por exemplo, a nadadeira, ele é animal, por exemplo, não tetrápode, porém, ele é animal um pouco mais rústico do que os peixes modernos que a gente está habituado a ver nadando. Né? É animal que tem hábitos, principalmente, de alimentação de zooplâncton e de pequeninos animais. Ele não consegue mastigar, é mais uma filtração mesmo. Né? Depois da classe Myxine, nós temos a classe Petromizontida. A classe Petromizontida, como principal representante, nós temos as lampreias. As lampreias são animais também que apresentam um aparelho ainda sugador. Nós não temos um animal ainda amandibulado, né, ou gnatostomado. A gente pode ver que essa espécie, Petromyzon marinus, né, ela está se alimentando aqui de uma corvina. Né, ela está se alimentando aqui desse animal, e ela é um animal que a gente pode dizer que é principalmente parasitário. Né? É animal, por exemplo, que vai se alimentar do sangue desse peixe, né? E, inclusive, tem algumas formas jovens que são sésseis, né? São formas aqui que vão ficar enterradas. Né? As lampreias não são animais tão comuns assim na América do Sul, mas em regiões mais temperadas do planeta você encontra algum número de espécies. Tá? A partir da terceira classe, nós já temos animais gnatostomados. Animais são dotados de mandíbulas. O fato desses animais serem dotados de mandíbulas, a gente já tem animais que têm um hábito de consumo maior. Animais que podem predar, por exemplo. Tá? Primeiro, a gente fala da classe Chondrichte. O que é Chondrichte, professor? Chondro significa cartilagem. Ict, aquilo que vem do mar. Então, são peixes cartilaginosos. Tá? O que é um peixe cartilaginoso, professor? Os peixes cartilaginosos, eles não têm um endoesqueleto ósseo. Eles têm uma proteína fibrosa, mais elástica, que é a cartilagem. Né? A cartilagem, ela garante uma flexibilidade maior do que, por exemplo, um endoesqueleto ósseo. Né? Isso não quer dizer que os peixes cartilaginosos não têm nada ósseo. Né? Os dentes dos peixes cartilaginosos são ósseos. Tá? Os peixes cartilaginosos, eles apresentam algumas diferenças em relação aos peixes ósseos, que a gente vai ver daqui a pouco. Os peixes cartilaginosos, por exemplo, eles conseguem submergir, eles conseguem ir para a superfície, graças à presença de óleos com alto teor de lipídios, né, nos seus órgãos, como, por exemplo, o fígado, tal do escaleno. Né? É um óleo bastante visado pelos caçadores, por exemplo, para caçar a temporada de caça tubarões. Né? A gente tem aqui, primeiro, a subclasse Elasmobranch, que são principalmente representados pelos tubarões. Os tubarões e as arraias, né? A gente pode ver aqui nessa foto que a gente tem uma grande quantidade de tubarões, né? Uma variedade muito grande. Aqui no Brasil, no litoral brasileiro, nós temos ali muitos tipos de espécies, mas principalmente em regiões do Oceano Pacífico. Isso é uma variedade maior ainda. Né? A gente tem a subclasse Elasmobranch como animais que têm algumas estruturas diferenciadas. A gente não está exatamente na disciplina que vai falar sobre os órgãos dos sentidos, né? Existe disciplina de morfologia animal que a gente vai ter no futuro para a gente ver isso. Mas a gente já pode falar que os peixes, eles têm eletroreceptores que são utilizados para que aquele animal consiga captar vibrações na água, consiga sentir ameaças, consiga sentir presas e predadores, para ele poder planejar um pouco as suas ações. Tá? A gente também tem outra subclasse, que são os holocefálicos, né? Os holocéfalos, como, por exemplo, a quimera. Né? Essa quimera aqui é um animal de águas árticas, né? Você pode reparar que são de regiões profundas pelo globo ocular grande. Você pode ver que é um globo ocular bastante nítido. Também é um animal aqui que no Brasil não é comum, mas é um animal que a gente pode encontrar em regiões mais geladas. Né? Bom, além da classe dos peixes cartilaginosos, nós temos uma última classe, a quinta classe, importante para a gente, que são os osteictes. Ósteo significa osso, icte, aquilo que vem do mar. Né? Os peixes ósseos, eles são o grupo mais moderno de peixes que nós temos. E também hoje, o grupo mais
abundante. Os osteíctes, eles são representados por animais que geralmente são de pequeno porte, e são animais que contam com uma bexiga natatória. Bexiga natatória é um órgão que ele vai se insuflar e vai permitir que os animais consigam submergir ou alcançar novamente a superfície. Os peixes ósseos, eles também contam com uma grande quantidade de estruturas que vai facilitar um pouco a reprodução dele, como, por exemplo, a presença de um ovário bastante desenvolvido, a presença de testículos. A gente também está falando de animal que apresenta órgãos sentidos bastante desenvolvidos, né? Os peixes conseguem ver bem. Por isso que quando a gente vai pescar, a gente utiliza materiais que não só têm odor, mas também que têm cores bem vivas, né? Então, aquelas iscas artificiais, você pensa, nossa, mas por que precisa ser um rosa metálico, né? Os peixes são bons observadores. Então, principalmente, eu me refiro aos peixes ósseos, né? Por esse motivo que a gente costuma utilizar esses artifícios, né? Essas sacanagens na pesca, poder enganar esses bichinhos, né? Bom, a gente tem dentro da classe, da classe dos osteíctes, duas classes em específico, né? O professor falou que são 5 classes, porque os osteíticos, na verdade, são 2 classes, né? A gente tem aquela classe, a mais abundante, que nós chamamos de actinopterígea, ou seja, peixes ósseos, que têm nadadeiras raiadas, ou nadadeiras em forma de leque. É o que você pode observar aqui. Veja esse animal, a nadadeira dorsal dele é uma nadadeira que forma leques. Você pode ver que ela se espalha como um espectro, né? Você pode ver aqui também, a gente tem essas nadadeiras, a caudal, a anal, todas elas representam uma espécie de leque, né? Você pode ver que elas são uma membrana bastante fina, até transparente em alguns casos. São membranas delicadas, mas que permitem que um peixe consiga navegar para frente e até mesmo para cima. Eles conseguem, com uma espécie de leme, poder se impulsionar. Tá? E a gente tem uma outra classe, que é uma classe pequena, o Sarcopterige, ou Sarcopterígeos, porém, ela é muito importante. A gente está falando aqui de peixes que têm nadadeiras lobadas. O que significa nadadeiras lobadas? São nadadeiras que eles formam uma espécie de linhas, né? São nadadeiras finas, que não são raiadas. Esses sarcopterígeos, eles são um grupo que você não encontra em muitas regiões do mundo. Mas existe algo bastante importante aqui. Parte dos sarcopterígeos são peixes pulmonados, ou seja, são peixes que utilizam uma espécie de pulmão simples. Esses pulmões, eles extraem oxigênio. São animais que podem extrair oxigênio a partir do ar livre. Não apenas extrair oxigênio a partir da água, né? Isso faz desses animais nossos concretos ancestrais. Nós temos, então, um grupo de peixes que, apesar de viver na água, são peixes que já são animais, são vertebrados que já estão aptos a ocupar um espaço atmosférico, um espaço com oxigênio disponível, né? Ou seja, esse grupo pequenininho, o sarcopterígeo, são um grande resquício para a geração dos tetrápodes, para a geração dos demais vertebrados, aqueles animais que finalmente conquistaram a Terra, né? Bom, o que nós tínhamos de peixe, pessoal, é isso. Né? Eu peço que vocês estudem, assim, não vou mentir, né? Não vai cair muita coisa de peixes, mas o que cair é algo que você vai precisar estudar com cuidado. Eu peço que vocês estudem com atenção as características gerais dos peixes, né? Eu peço que vocês estudem principalmente as classes Osteite, a superclasse Osteite e a classe Chondrite, ou seja, estudar os peixes cartilaginosos e os peixes ósseos, ok? E, finalmente, a gente vai para a última aula da nossa revisão, que seria o segundo grupo moderno de vertebrados, grupo dos anfíbios. Né? Bom, os anfíbios, a gente pode dizer que são os grupos mais particulares que nós temos dos 5 grupos modernos de vertebrados. O que a gente quer dizer com isso, professor? Defina melhor particular. Bom, os anfíbios, eles são o menor grupo. A gente pode dizer que os anfíbios, eles têm alguns requisitos que são bastante específicos, são muito sensíveis à vida. Né? Você não consegue tão facilmente preencher os pré-requisitos para a sobrevivência de espécies anfíbias. Isso não quer dizer que você não possa encontrá-los por aí. Eles são bastante encontrados, principalmente em regiões tropicais
e subtropicais. É bastante triste porque, de todos os vertebrados, os anfíbios são aqueles que são mais sensíveis à poluição. Não é à toa que a gente não encontra tantos anfíbios por aí no dia a dia como nós encontrávamos antigamente. Isso não é papo de velho, antigamente a vida era melhor. Não é isso. É um fato que a poluição hoje, ela consegue interferir de uma forma muito forte na nossa vida. Né? Um dos fatos que interfere na nossa vida é isso. É dizimando espécies que você não tem ali uma versatilidade, como o caso dos anfíbios. Tá? Bom, o que são anfíbios, professor? Anfíbios são vertebrados que têm uma vida dupla. O que significa isso? São animais que conquistaram a terra, mas não são independentes da água. A gente pode dizer que eles representam uma verdadeira transição entre os peixes e entre os tetrápodes restantes. Se a gente tem um animal que consegue respirar o ar livre, o oxigênio livre a partir dos pulmões, você também tem um animal que tem que sempre manter a pele úmida para conseguir respirar por ela. A pele, a respiração cutânea, é uma respiração que depende de uma pele úmida e muito importante para o metabolismo dos anfíbios. Você tem animais que conseguem se alimentar em terra, mas animais que dependem da água para a reprodução. Por exemplo, eles precisam de água para desenvolver as formas jovens, as larvas. Né? É um animal que apresenta, por exemplo, metamorfose. Tá? Hoje a gente deixa bem claro aqui, existem aproximadamente 6.000 espécies de anfíbios. Se você compara ali com os peixes, você pode ver que existem milhares de vezes mais peixes do que anfíbios. Tá? Bom, já falamos isso aqui, que eu apresento nesse slide, né? É um grupo de vertebrados que tem uma dependência muito forte da água para reprodução, para metabolismo, para alimentação e também para defesa. Muitos animais recorrem à água para fugir de predadores. Tá? A gente tem aqui, nesse slide, algo que o senhor já comentou, mas é sempre bom reforçar, né? As principais características desse grupo. Nós temos animais, então, que já assumidamente são tetrápodes. O que são tetrápodes mesmo, professor? 2 mãos e 2 pernas. Nós temos animais que são compostos de um esqueleto ósseo. Isso já começou com os peixes ósseos, mas aqui, a partir de agora, a gente só vai encontrar animais com endoesqueleto ósseo. Tá? Presença de pele fina e úmida para o metabolismo, para a respiração. Animais que dependem da água para a reprodução, então ovoposição, né? A fertilização acompanhada na água. Né? Animais que são ectotérmicos, professor. O que são ectotérmicos? São animais que o calor, a energia, ela precisa ser extraída do meio ambiente. São animais que não conseguem oxidar os alimentos para produzir o próprio calor. Eles não geram o seu próprio calor. Eles dependem do meio ambiente para isso. As pessoas costumam confundir, a gente pode chamar que os ectotérmicos são animais de sangue frio, certo? Nós já falamos nisso nas aulas. Porém, as pessoas costumam confundir um animal de sangue frio com um animal que não precisa de calor. Eu vou pegar um sapo, eu vou enfiar no freezer, ele vai ser... Não, esse bicho precisa de calor. Se fosse assim, a gente teria mais sapo na Noruega do que no Brasil. Né? Esses animais, eles extraem do calor de uma forma diferente do que nós. Nós nos alimentamos de gordura, de proteína, e as nossas reações de óxido de redução conseguem extrair calor a partir disso. Né? Esses animais não é assim que funcionam. Eles dependem da geração de calor pelo meio ambiente, né? Pela derivação de temperatura ambiental. Isso acaba facilitando um pouco a vida para eles. Eles conseguem, por exemplo, sobreviver em ambientes mais gelados que a gente, né? Porque eles não têm uma temperatura constante. Ela varia de acordo com a temperatura ambiente. Né? Eles aceitam uma variação de temperatura maior, mas ainda assim precisam de calor. Tá? O coração deles é dividido em 3 cavidades. Eles apresentam 2 átrios e um ventrículo. Para nossa aula, isso talvez não tenha uma importância muito grande. A gente vai entender melhor isso na aula de morfologia de animais, para a gente ver quais são as diferenças entre os corações. Tá? São animais que conseguem ouvir melhor do que peixes. Ou seja, nós temos animais, os primeiros aqui, que apresentam uma membrana timpânica. Também apresentam rins mesonéficos, ou seja, começa a ter aqui a excreção de toxinas, como por exemplo a ureia. São animais dioicos. O que a gente quer dizer com animais dioicos? Animais que têm dimorfismo sexual. Cada organismo ele vai apresentar gônadas distintas.
ou animais que apresentam gônadas masculinas ou animais que apresentam gônadas femininas. Nós temos aqui 3 ordens participando da classificação geral dos anfíbios. Primeira, a ordem Gymnophiona ou Apoda, né? O que é a ordem Apoda? A ordem Apoda são os animais que não apresentam membros. Eles continuam sendo tetrápodes, né? Porém, são animais que não têm presença de mãos ou pernas. Esses animais aqui são representados pelas cecílias. São animais cavernosos, de hábitos crepusculares, por exemplo, né? E que vão se alimentar de insetos, vão se alimentar de formas menores de vida. São animais que precisam sempre estar com a pele úmida, como a gente pode ver essa cecília aqui, né? Ou cobra cega, né? E que para isso vão utilizar para respiração. A segunda ordem que nós temos é a ordem caudata, ou urodela. São animais que são conhecidos por uma cauda longa, principalmente representados pelas salamandras. Nós temos uma variedade grande de salamandras, né? As salamandras têm uma característica especial que a gente chama de... Isso é uma curiosidade apenas, né? É a pedogênese. O que é a pedogênese? O adulto, ele retém características juvenis. A presença de uma cabeça grande comparada ao resto do corpo. Você pode ver que essas salamandras são bem fofinhas, né? Olha como elas são bonitinhas. Esses animais retêm algumas características juvenis. Para as salamandras, isso talvez não tenha muita importância. Para alguns outros animais, a pedogênese, ou seja, o adulto que retém características infantis, pode ser algo para salvar ele de morte, de ser uma presa de um outro animal. A gente vai entender isso melhor na aula de morfologia animal. Tá? E o último grupo, a última ordem, talvez a mais importante, seja a ordem Anura, né? Ou a Salientia, mas chamado de Anura mesmo. São os animais, os anfíbios, que não têm cauda. Esses animais são representados principalmente pelos sapos, pelas rãs e pelas pererecas. Aqui no Brasil, região subtropical, uma das maiores do mundo, nós temos aqui a ordem Anura representando mais de 90% dos nossos anfíbios. Né? Esse último slide aqui mostra um pouquinho as diferenças principais entre os anuros. Né? Antigamente a gente falava que a rã era a mulher do sapo. Né? A gente aprendia assim, a gente não tinha uma divulgação científica tão grande de biologia. As pessoas compravam a ideia de que a rã é a mulher do sapo, né? Como se a rã fosse o feminino do sapo. Não, isso não tem nada a ver. Né? A rã e o sapo são espécies diferentes, são grupos diferentes de animais. Né? São próximos, eles têm muitas características em comum, mas ainda assim a gente tem alguma diferença em relação ao tamanho, em relação ao habitat. Né? Primeiro, vamos falar do sapo. Né? Os sapos são, geralmente, os maiores anuros. Os sapos, eles apresentam uma pele rugosa, uma grande quantidade de glândulas que fica espalhada pelo dorso. Esse dorso, muitas vezes, contém aquelas glândulas paratídeas, que são aquelas glândulas que geralmente secretam aquela substância alcalina. Né? As pessoas imaginavam que antigamente o sapo era um ninja que ficava jogando esse leite que cegava, desintegrava as pessoas. Né? Isso é a lenda urbana. Os sapos, eles utilizam essa secreção alcalina como defesa. Se você tem, por exemplo, uma serpente que tenta comer um sapo, ele vai secretar essa substância para queimar em contato com a água. É uma forma desses animais escaparem. Não é uma substância que tem um caráter tão corrosivo assim quanto a lenda urbana sugere. Né? Obviamente, podem acontecer acidentes. Se você tem um contato dessa secreção com os olhos, com a água, mas o sapo não vai jogar isso, um jato atômico na tua cara. Não é assim que funciona. Né? Os sapos, geralmente, são animais que eles mais andam do que saltam. A gente pode falar que os sapos, eles são pequenos saltadores. O sistema locomotor dos anfíbios, principalmente dos anuros, é feito para salto, né? Mas os sapos, eles não são animais que saltam tanto. Eles têm saltos pequenos apenas. Eles conciliam, combinam andar com saltar. O outro animal que a gente tem são as rãs. As rãs são animais que têm a pele úmida, são animais que têm a presença, o hábito de natação. Você pode ver que a maioria das rãs, elas têm membranas interdigitais. É o normal, por exemplo, você ver as rãs nadando em lagos, lagoas. Né? Elas não se aventuram muito por terra seca, como o sapo faz. Né? A rã são animais que conseguem saltar espaços, trechos maiores do que o sapo. No meio, a gente tem as pererecas. As pererecas, elas são os
menores anuros que nós temos são animais que têm um globo ocular desproporcional, ou seja, eles têm olhos muito grandes. Por que eles têm olhos grandes? A maioria deles são de hábito noturno. É aquilo que a gente falou. Animais de hábito noturno precisam de um globo ocular grande para conseguir captar toda e qualquer iluminação que eles conseguirem. São animais que apresentam protuberâncias na ponta dos dedos para eles conseguirem se fixar, por exemplo, em paredes. Quando você vê, por exemplo, um anuro grudado em paredes, quando você vê um anuro, por exemplo, grudado em portas, em cascas de árvore, em folhas, você provavelmente tem uma perereca, né, porque elas possuem protuberâncias digitais para conseguir se fixar nessas de não é uma ventosa propriamente dita, mas são protuberâncias que facilitam a sua fixação, né? E um fato mais importante é que os pererecas são animaizinhos pequenos de hábitos arbóreos. Você costuma encontrar eles em matas, entre folhas, bromélias, por exemplo, em cascas de árvore, né? As pererecas são, como o professor falou, são disparados menores anuros. Existem pesquisas novas descobertas que mostram, por exemplo, a classificação, a descrição de pererecas que são tão pequenas quanto uma moeda de R$1. Isso é incrível, né? Possuem até a pele translúcida, de tão pequenas que eles são. Tá? Com isso, a gente entende um pouquinho a característica e a diferença entre esses animais, certo? Bom, essa foi uma revisão, que é uma revisão extensa, né? A gente falou bastante coisa em pouco tempo, né? O professor buscou falar as informações mais relevantes que a gente tem, tá? A gente não conseguiu falar sobre tudo, mas a gente falou sobre o mais importante. Tá? Eu acho que a gente conseguiu falar quase todas as questões de prova para a semana que vem, né? Algumas aulas que a gente estudou nas últimas semanas, especiação, taxonomia, são aulas importantes, mas são aulas que não vão cair na prova agora, né? Nem no segundo bimestre. A gente vai deixar outro momento para cobrar essas questões. Tá? Na nossa prova, realmente a gente vai começar a cobrar da aula 1, que é a introdução e evolução, até a aula 6, desculpe, a aula 5, que foi a aula de anfíbios. Essas 5 primeiras aulas. Ok, pessoal? Bom, eu gostaria de saber, no finalzinho dessa aula, se alguém tem alguma dúvida, algo que não ficou claro, fique à vontade. Todo mundo está sossegado? Aqui tá tranquilo, professor. Acho que... Beleza. Prof, você assistiu o vídeo que eu mandei? Eu vi o vídeo que você mandou. Né? O sapo que estava dando uns mortal, umas cambalhotas com peixe, né? Eu achei bem estranho, né? Eu não entendi muito o que estava acontecendo com o sapo. Né? Eu vi que o cara do vídeo, eles estão com um graveto girando, coitado do sapo, né? Eu não sei se eles estavam brigando, mas não entendi a tática que o sapo usou no peixe. Eu tentei até ver nos comentários se tinha algum biólogo que estava explicando o que estava acontecendo, né? Mas não tinha nenhum biólogo explicando. Bem curioso, né? Acho que foi só um fato da vida, da privacidade dos animais que a gente acabou, né? Só uma amizade, né? Uma amizade ali, né? Em comum, mas um abraço de sapo. A natureza tem dessas coisas também, né? Não é aquele sapo que estava andando em cima das serpentes lá, o senhor lembra? Teve um vídeo um tempo atrás que tinha vários sapos assim, andando em cima da serpente, assim, se aproveitando. Olha que tipo, louco, né? Parece que o sapo meio que se aproveita, eles são meio ligeiros. São meio cara de pau, sapos, né? Pega um transporte aí, às vezes. Certo, pessoal. Pessoal, deixa eu ver aqui se o nosso mural de perguntas tem alguma coisa. Por enquanto, tá tranquilo, professor. Beleza, cara. Bom, pessoal, com isso, então, primeiro eu agradeço a presença de vocês. Acho que a grande maioria de vocês apareceu aqui. Fico feliz com isso. Vocês são uma turma dedicada, né? Assistam a revisão, se vocês sentirem necessidade de estudar mais. Leiam as aulas que o professor colocou, material complementar, slides. Desejo para vocês, então, um ótimo final de semana, né? E uma ótima semana de provas. Beleza? Beleza, professor. Fechou. Até mais, pessoal. Boa noite aí, pessoal. Boa noite. Prof, o William mandou uma pergunta ali. Opa, vamos ver a pergunta. Professor, eu perguntei se aqueles peixes pulmonados, se eles têm alguma ligação, assim, com o tic-tac. Ótima pergunta. Sim.
Tem. Eles não são propriamente peixes pulmonados. Eles são, na verdade, uma classificação que deriva um pouco, né? Aquele livro, aquele documentário, aliás, que o Neil Schumm mostrou, mostra que eles têm pulmões, né? Eles são, na verdade, entre o peixe e entre o réptil. Eu não saberia dizer se eles estão no grupo dos pulmonados clássicos, né? Porque não são só os peixes pulmonados que têm essa estrutura pulmonar. Existem animais que também têm uma estrutura resquicial, né? Eu não sei se a gente pode enquadrá-los dentro da classe sarcopterídeo, porque eles são algo diferente, né? Eles são um gênero que está além dos sarcopterídeos, mas eles, em compensação, não são anfíbios. Eles são aquilo que a gente chama de intermediários que nós perdemos. Só existe no registro fóssil, tá? Mas a gente pode dizer, sim, eles não são sarcopterídeos, mas tem um sarcopterídeo como ancestral em comum. Isso a gente pode dizer. Respondendo de forma bem objetiva a sua pergunta, sim, eles têm ligação. Não são sarcopterídeos, mas têm ligação com eles. Então, professor, é que tem dois tipos que eu vi que eu achei bastante interessante, que é um que é o saltador do lodo, que ele tem tipo umas patinhas mesmo e sai andando fora d'água, e tem um outro que eu vi que se enterra e fica, por exemplo, pode ficar uns 4 anos enterrado no seco. Até vou postar o vídeo no grupo, caso Por alguém... favor. E esse animal aí, você está falando, seria um peixe pulmonado? Então, é isso que eu gostaria de saber, se os dois são da mesma... Por exemplo, eles são bem diferentes, mas eu não sei se eles têm alguma ligação em si. O segundo que eu mencionei é dos dipnoicos. Então, ó, entendi. Se você puder, então, encontrar o vídeo e postar pra gente, aí a gente pode todo mundo quebrar a cabeça junto daí. Beleza? Beleza, professor? Tranquilo. Obrigado pelo comentário. Importante a gente conhecer, tentar classificar aqui usando a matéria da aula no nosso consenso. Beleza, pessoal? Muito obrigado, Beleza, então. então. Ótimo Boa final de noite. semana.